Cara, que câmera! Eu já tive uma Micro 4 terços antes e eu gostei muito de estudar a GH7 e neste vídeo eu vou mostrar para vocês os principais recursos que eu mais gostei nela. Bora? Essa daqui é a GH7 da Lumix, a linha de câmeras da Panasonic. Bom, começando pela ciência de cor dessa câmera, são cores muito lindas e muito fiéis ao que a gente realmente está vendo. Sabe quando a pessoa fala assim, essa câmera aqui não está mostrando o que eu estou vendo na vida real? Então, não acontece aqui. O sensor micro 4 terços dessa câmera tem um fator de corte ou de crop de 2 vezes. Ou seja, uma lente 10mm vai acabar virando uma lente 20mm. É muito fácil fazer essa conta. E eu vou mostrar para vocês por que é bom ter um sensor desse tamanho. Outra vantagem do sensor micro 4 terços é que você tem um mapeamento do sensor muito mais rápido por ele ser menor. Então essa leitura mais rápida por conta de ser um sensor menor é muito bom na hora que você está fazendo movimentos bruscos, como por exemplo pans, que são movimentos na horizontal, e dificilmente você vai ter aquele efeito de gelatina, que as coisas parecem que estão moles. Falando ainda de sensor, o sensor da GH7 é retroiluminado. Isso significa que a luz não perde tanta propriedade ao chegar até o sensor. Você sabe o que significa IBIS? Basicamente, da tradução, seria uma estabilização no sensor, ou seja, o sensor se mexe fisicamente para compensar os movimentos que a gente faz, tanto em foto quanto em vídeo. E isso é muito legal caso você esteja fazendo uma foto com uma velocidade bem baixa. Até 1 segundo, por exemplo, você consegue fazer na mão sem que ela trema. E sem contar que isso vale para vídeo também. E eu vou mostrar para vocês como que seria na prática, com o IBIS ligado e com ele desligado. Que a Panasonic é muito conhecida pela qualidade do seu IBIS. Tudo nessa câmera é muito bem pensado, os dials, os seletores, eles são muito bem distribuídos, tem um botão dedicado para alterar entre o visor eletrônico e o LCD, então isso é muito importante porque às vezes a alça acaba passando e desligando e quando você mais precisa, você não tem a informação na tela. E o seletor de modos, que fica aqui na parte de cima, você dificilmente esbarrando nele vai conseguir alterar alguma configuração, sem contar também que ele tem um botão no meio, que esse botão acaba travando realmente os modos, você não vai conseguir rotacioná-lo sem que você aperte esse botão novamente. Se você é um criador de conteúdo e precisa gravar sozinho, fica tranquilo que ela tem esse indicador aqui, um LED vermelho, que te mostra se você está gravando ou não, sem contar que a tela ao redor dela vai ficar vermelho, que também é um bom indicativo que você está captando e não está perdendo tempo. Quando você está gravando, a tela pode te enganar um pouco, por isso que é muito importante você ter o histogram por perto, para saber se a sua fotometria está certa ou não. E você consegue arrastá-lo para diferentes partes da sua tela também. E o level fica acionado para você saber se a sua câmera está torta ou não. Lembrando que essas duas funções funcionam mesmo em REC, e eu achei isso muito legal. Essa câmera, ela é híbrida, ou seja, ela é muito boa para fazer foto e para fazer vídeos também. Mas, se você quer saber um pouquinho mais de foto, fica tranquilo que uma das características que mais me chamou a atenção nessa câmera foi o fato dela conseguir fazer 75 fotos por segundo. Sim, 75 imagens em RAW, tá, pessoal? Na resolução máxima que ela consegue fazer, a 25.2 megapixels. Se você quiser fazer em cortina mecânica, você consegue 14 fotos por segundo, o que pra mim já tá bem de boa também. Se você estava gravando algo muito importante e não tinha mais tempo para nada e você tinha que esperar sua câmera porque ela superaqueceu, fica tranquilo que a GH7 já tem cooler com várias velocidades que você consegue customizá-la da ventoinha no menu, sendo que a operação dela consegue ser de menos 20 graus até 40 graus. E aí, bora dar um giro no menu agora para mostrar umas coisas bem legais para vocês também? Tá vendo esse aquário aqui atrás de mim? Ele é LED. E assim, às vezes você tem um fenômeno que acontece que chama banding, que você consegue ver várias linhas passando. Com o Synchro Scan, você consegue colocar uma velocidade de obturador diferente das câmeras convencionais. Isso facilita muito, porque você consegue ir na raiz para eliminar esse banding. Vamos supor que a gente está gravando aqui e a gente termina, desmonta tudo, só que faltou gravar uma cena em específico. E como que a gente voltaria ao enquadramento com convicção, né, de que tudo está posicionado no mesmo lugar? Tem um recurso aqui dentro que chama Shear Overlay, e isso é muito legal porque através do cartão de memória você vai ter uma imagem sobreposta ao que você está vendo no seu LCD e vai conseguir refazer o enquadramento de uma forma muito mais prática e legal. Isso é um recurso que, de longe, para mim, foi um dos melhores que eu vi na GH7.
Essa câmera é muito customizável, você consegue deixar as principais funções que você provavelmente vai alterar ao decorrer da sua diária, quando está gravando ou tirando foto também. Sem contar que o menu é customizável, ela tem alguns botões que você consegue atribuir funções quando você está assistindo o vídeo na sua câmera. Ou seja, você acaba ganhando tempo na hora da edição ou de passar as imagens para o seu computador. E se liga a quantidade de opção que você tem de gravação nessa câmera. Você vai desde 5.8K até 4K 120 frames, que eu acho bem legal também. Caso você queira uma taxa de quadros maior, você consegue isso em Full HD a 240 quadros por segundo. Sem contar também que esse sensor faz Open Gate, que basicamente seria a proporção 4:3. 1:1 seria um formato quadrado, então ele acaba sendo um pouquinho mais próximo do quadrado, o que é excelente para gravar vídeos na horizontal, fazer um corte na vertical para você exportar para as redes sociais também. Agora eu vou falar para vocês como é que você consegue gravar as imagens dessa câmera. Vamos lá, você tem dois slots de cartão, um CF Express tipo B, ou você tem a opção de colocar um cartão SD, ou se você preferir, você consegue gravar também com um SSD com a entrada USB-C que tem direto na câmera. É uma câmera que tem muito mais além de tudo isso que eu falei, e eu queria agradecer a Panasonic pela oportunidade de ter deixado a GH7 para eu fazer um review. Até a próxima, pessoal!